Bom, então, boa noite a todos. Nós vamos Boa noite. iniciar o encontro do Evangelho desta noite. Então, nós vamos nos preparando, pedindo aos amigos espirituais que estejam conosco, que possamos entender as palavras do Evangelho de hoje, que carinhosamente foram preparadas pela Florinda, que possamos nos ligar a Jesus, o nosso mestre querido, e aproveitarmos a lição de hoje e já também colocarmos a nossa garrafinha de água para a assistência que será feita ainda esta noite. E assim nós damos início ao trabalho desta noite. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Que Jesus possa estar presente em nossos corações, nos auxiliando ao entendimento de tudo que for dito aqui para o melhor aproveitamento de cada um de nós nas nossas vidas diárias. E hoje nós vamos falar de um tema que todo mundo conhece, lógico, é ser espírita. E aí tem aquela pergunta: somos espíritas? Sim, né? Boca cheia, somos espíritas. Muitos ainda respondem: estou tentando ser. Mas para sermos espíritas verdadeiramente, nós temos que viver o espiritismo. E ser espírita não é só porque eu frequento uma casa espírita que eu posso dizer que eu sou espírita. Porque eu posso ir numa casa espírita e não dar continuidade a nada. Então, para viver o espiritismo e ser espírita de verdade, eu tenho que estar integrado numa casa espírita. Por quê? Porque lá eu vou adquirir conhecimentos, vamos estudar, vamos receber assistência espiritual, vamos trocar experiências, vamos adquirir novas experiências. Então, é necessário nós frequentarmos uma casa espírita, que é um grupo organizado com assessoramento da espiritualidade superior, onde nós podemos receber assistência espiritual nos momentos turbulentos, mas principalmente para adquirirmos conhecimento e trabalhar. Porque além de estudar e frequentar o centro espírita, nós temos que trabalhar. Porque o trabalho ele vai favorecer o nosso aprimoramento espiritual. Nós temos também que auxiliar na divulgação da doutrina espírita e auxiliar em qualquer tarefa. Nós não podemos escolher tarefas dentro da casa espírita. Nós vamos fazer as tarefas de acordo com as nossas possibilidades. Nós vamos trabalhar naquilo que nós estamos preparados. Nós vamos aprimorar os nossos conhecimentos, mas principalmente nós vamos desenvolver o amor. Então, quando nós buscamos a frequência na casa espírita, nós temos que pautar, principalmente, pelo nosso aprimoramento espiritual. Nós temos que pautar pelo nosso verdadeiro eu, que nós estamos aqui na Terra para desenvolvermos as nossas potencialidades. O principal objetivo da nossa reencarnação, muita gente acha que nós estamos aqui para resgatarmos débitos, reparar erros,
promover as expiações, também para isso nós estamos, mas principalmente pelo nosso progresso. A principal finalidade da nossa reencarnação é o nosso progresso. E nós vamos aos poucos buscando esse aprimoramento. Nós vamos aos poucos deixando de lado o homem velho. Porque quando nós estamos buscando o aprimoramento espiritual, nós estamos nos sintonizando com bons espíritos também. Nós temos que buscar selecionar os nossos pensamentos para que nós tenhamos uma qualidade de pensamento um pouquinho melhor. Para isso, nós temos que estar ligados à espiritualidade. E como é que a gente melhora a nossa sintonia com a espiritualidade? Praticando uma das principais bandeiras do espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. Então, quando eu adoto a caridade por norma de conduta na minha vida, eu estou dando algo de mim em favor das outras pessoas. Porque para nós progredirmos, que é o objetivo da nossa reencarnação, para nós melhorarmos, nós temos que ajudar. Ajudar a quem? As outras pessoas, né? Além da gente mesmo, as outras pessoas também. Caridade conosco, mas caridade com os outros também, com todos. Para ser espírita, verdadeiramente, necessariamente tem que ser cristão. Quem é o cristão? É o que segue o Cristo, né? O termo cristão foi criado pelo evangelista Lucas para designar todos aqueles que seguiam Jesus. Então, ele deu esse nome de cristão. Nós seguimos Jesus, então nós somos cristãos. Então, para ser cristão de verdade, nós nem precisamos ser espíritas, mas para sermos espíritas, nós temos que necessariamente sermos cristãos. E quem é o espírita? E o que caracteriza esse espírita que nós dizemos de boca cheia que somos espíritas, né? É aquele que vem buscar respostas às questões existenciais. Que questões são essas? De onde eu venho? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? O ensinamento espírita, que nós aprendemos na casa espírita e nos nossos estudos, ele vai proporcionar o melhor entendimento sobre a nossa posição aqui na Terra e fora da vida encarnada, uma posição um pouquinho melhor no contexto de uma vida maior, de uma vida futura. Então, espírita é aquele que se sabe imortal, ele tem consciência que ele é imortal. E que apenas ele está em mais uma das suas experiências transitórias, diga-se de passagem, né? Aqui na Terra, num corpo físico. Ou seja, quando a gente diz assim, a gente olha para o nosso corpo e fala: eu sou a Florinda. Não, meu corpo não é a Florinda. Eu sou espírito Florinda. Estou espírito Florinda porque eu posso ter outros nomes futuramente, eu já tive outros nomes também. Então, o nosso corpo não é a nossa identidade espiritual. É uma coisa passageira aqui, né? Então, essa experiência que nós estamos vivendo aqui na Terra, ele tem o objetivo de trabalhar o nosso crescimento moral, buscando ser hoje, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, melhor do que ontem. Nós não podemos estacionar. Estacionar já é regredir, né? Embora não há regressão no progresso, nós não podemos impedir o nosso progresso espiritual. Impedir não, entravar, né? Então, espírita e espiritismo, esses dois vocábulos, foram criados por Allan Kardec. Então, nós não precisamos dizer que somos espíritas cristãos,
Ou aí eu sou espírita cristão. Não, não precisa dizer. As duas coisas, elas ficam redundantes. Se você é espírita, você é cristão. Então não precisa dizer que é espírita cristão, porque o espírita, ele é cristão porque segue o Cristo. Espiritismo engloba toda a doutrina de Jesus. A moral do espiritismo, a parte religiosa do espiritismo, ele vem trazendo todos os ensinamentos de Jesus com novas explicações, num outro entendimento. Também não é necessário nós dizermos, isso eu ouço muito, eu sou espírita kardecista. Também não precisa dizer. Por quê? Porque o espírita é aquele que segue o espiritismo, e essas duas palavras foram inventadas por Kardec. Kardec, ele não fundou nenhuma igreja e nenhuma religião. Então, nós não somos da religião de Kardec, porque ele não tem religião nenhuma, ele não fundou religião nenhuma. A religião e a doutrina toda, a religião e a doutrina são dos espíritos, não dos espíritas. É dos espíritos, englobados pelo Espírito Verdade. Kardec, ele simplesmente organizou e estruturou o corpo da doutrina espírita. Fez um grandioso trabalho. A gente tem que reconhecer isso, mas ele não é o dono do espiritismo. O espiritismo não tem corpo sacerdotal. Então, para nós, basta nós dizermos que somos espíritas simplesmente. Porque o espírita é aquele que segue os fundamentos do espiritismo codificado por Allan Kardec. Assim, nós somos simplesmente espíritas e seguimos o espiritismo. As outras crenças, ou outras religiões, ou seitas, ou até mesmo outras filosofias, que acreditam na existência, na sobrevivência dos espíritos, isso engloba todas as religiões que nós conhecemos aí, né? São espiritualistas. Então, por exemplo, o católico é espiritualista porque ele acredita na imortalidade da alma e na existência da alma. Embora o destino que eles dão após a morte é diferente, mas os evangélicos, os budistas, todos eles acreditam na existência do espírito e na sobrevivência do espírito, variando alguns conceitos. Então, eles são espiritualistas. O termo espírita é só para quem segue a doutrina do espiritismo. Então, e o que vai caracterizar, o que nos diferencia dos outros, das outras pessoas? Nós somos melhores que as outras pessoas? Não. Somos piores que as outras pessoas? Também não. Nós apenas somos um pouco diferente do que as outras religiões determinam, né? Para que os seus seguidores desenvolvam aí as suas crenças. O espírita, principalmente, ele é livre. Ele não é preso a nenhum culto externo, nem sacerdócio organizado. Nós não temos padres, bispos, sei lá, apóstolos, essas coisas todas que existem nas outras igrejas. Nós não temos altares, nem velas, nem rituais. Mesmo a história da mesa branca aí não é um ritual, apenas se convencionou que se sente em torno de uma mesa para melhor, mais confortável, para não ficar em pé ou sentado no chão. Então, senta-se numa mesa, mas a mesa não precisa ser necessariamente branca, não precisa ter toalha branca, pode ser toalha preta, de crochê preto, olha que lindo, né? Ou de renda preta. Pode ser uma toalha vermelha, pode ser azul, não precisa ser toalha branca, não precisa nem ter toalha. Mas se quiser pôr a toalha, tudo bem, não tem problema nenhum. Não precisa ter flores, a gente coloca porque é bonito, faz bem para a nossa vista e tal, mas não é um ritual de flores, de velas, nem temos cerimônias de qualquer espécie, não tem casamento, não tem batizado, não tem nada. Pode ter uma comemoração quando uns seguidores do espiritismo vão se casar? Até pode ter uma bênção que a gente peça para a espiritualidade lançar sobre os noivos, e, né, pode ter isso aí, mas não é um ritual de casamento. A gente ainda precisa, né? Nós ainda recorremos a intermediários, mas não é necessário nós termos intermediários nas nossas preces entre nós e o Criador. Então, nós não precisamos de santo isso, santo aquilo. Claro, né, gente? Nós estamos
num processo de evolução. A gente vem vindo aí de uma religiosidade meio primitiva ainda, né? Nós ainda estamos presos a esses atavismos antigos. O que são atavismos? São hábitos, né? Que nós trouxemos de outras religiões. Então, a gente não vai condenar aqui jamais uma pessoa que tem uma fé num santo, ou em Nossa Senhora disso, daquilo, tal. Não, não é esse o objetivo, mas que nós não precisamos de intermediários nas nossas preces entre nós e o Criador, nós não precisamos. Então, esse atavismo, esses hábitos que nós temos de outros tempos, que a gente frequentava outras religiões ou outras encarnações dos rituais, a gente aos poucos vai deixando de lado isso, porque isso ainda faz parte da nossa imaturidade espiritual. A nossa evolução ainda ela é lenta demais, né? Ela é difícil de ser eliminado todas essas crenças, porque há muitos séculos nós estamos presos a esses atavismos, a esses conceitos de achar que Deus precisa de intermediários. A gente pode pedir até para os espíritos bons intercederem, tal, que é diferente, né? Não é uma obrigatoriedade, não é uma burocracia que tem que passar por santo tal para chegar em Deus. Ou então, santo das causas impossíveis, santa das causas difíceis. Todos nós recorremos a isso ainda, né? Mas não é necessário que seja assim. Tá? Nós não vamos nos violentarmos, mas vamos procurar deixar de lado todas essas superstições, né, que ainda temos, né? A principal característica do verdadeiro, do legítimo espírita, é a compreensão que ele deve ter, ou pelo menos se esforçar para ter, de toda a diversidade que existe no mundo. As pessoas são diferentes, nós somos todos filhos de Deus, todos irmãos, mas temos graus diferentes de maturidade espiritual, de evolução, e temos também graus diferentes de entendimento, de personalidades, de ideias. Então, em todos os aspectos sociais, nós vamos achar diversidades. Dentro das famílias também há diversidades. Então, nós temos que ter a compreensão, respeitar a posição das outras pessoas, as ideias, que hoje em dia está tão difícil de acontecer isso, né? As opiniões, os direitos dos outros e as diversas formas de religiosidade. Aqui eu incluo tudo, tá? O respeito à diversidade, tá tudo. Nós não vamos entrar em cada um aqui, porque não é esse o objetivo do nosso estudo hoje. Nós estamos falando sobre ser espírita com autenticidade. Mas a gente tem aí no Livro dos Espíritos, quem quiser pesquisar depois, na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Dentre essas leis morais, que são leis divinas, nós temos a lei de liberdade, a lei de igualdade e a lei de sociedade, entre as 10 leis. A lei de igualdade, todos nós somos iguais. A lei de sociedade, nós temos que respeitar a convivência entre a sociedade. E a lei de liberdade é aquela lei que fala que o meu direito vai até onde começa o direito do meu semelhante. Então, nós temos que ter tolerância religiosa, tolerância com as diversidades todas que existem, até com as opiniões dentro do espiritismo mesmo. Nós não estamos aqui para debater ideias, nada disso. Nós estamos reencarnados, claro que a gente pode estudar, pode pesquisar, pode fazer grupos de estudo, isso aí não há impedimento nenhum, mas nós estamos aqui para nos preocupar, não é ser egoísta, mas conosco mesmo, para a nossa evolução espiritual. Então, cada um que cuide da sua evolução espiritual. E o Emmanuel tem uma frase que é muito clara nesse aspecto, que nós somos responsáveis pela fé das outras pessoas. Porque se eu emito uma opinião para uma pessoa que acredita em determinada coisa de uma outra religião, fala, você está errado, não é nada disso. E ele se desilude com essa igreja, com essa religião, ele passa nem a seguir o espiritismo, nem a outra religião, e pode se tornar um cético, ou então uma pessoa sem religiosidade, distante de Deus, e às vezes aquela religião que ele estava é a que é necessária para ele. Eu costumo dizer que as religiões são muito úteis para as pessoas, e algumas pessoas elas têm necessidade de algumas religiões mais
mais radicais, vamos dizer assim, porque é necessário que seja assim. Então, eu costumo dizer que aquelas religiões que pregam temor a Deus, elas são boas. Tem muita gente que precisa de um pouco, inclusive nós também. Um pouco de temor a Deus não faz mal para ninguém. Então, cada um na sua religião, cada um com as suas crenças, cada um com a sua diversidade. E a grande característica do espírita é o que ele tem que se preocupar com ele mesmo, né? Deixar os outros viverem a sua religiosidade, é a transformação moral que ele tem que se impor. Isso aí nós vamos... todo mundo conhece, né? Todo mundo aqui é espírita há muito tempo. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Lá tem o item Os Bons Espíritas, o Homem de Bem, as características do Homem de Bem, onde a gente vai se encaixar, tentar, né? Se encaixar naquelas características do Homem de Bem. E lá ele fala que se reconhece o espírita verdadeiro pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações, que todos nós ainda temos sobrando isso, né? E ser um pouco melhor a cada dia. Não é aquele, o bom espírito não é aquele que já cumpriu a reforma íntima, que já está lá, até porque não é fácil de fazer isso num dia. Se nós tentarmos fazer isso numa encarnação, ou num tempo recorde, nós vamos gerar desequilíbrios para nós, porque nós ainda não estamos aptos a atingir a perfeição sem pulando etapas. Então, é ser um pouco melhor a cada dia. Espírita é o verdadeiro cristão. É aquele que se impõe o programa de adquirir virtudes. A doutrina espírita ou o espiritismo, ele não trouxe nada de novo. Ele apenas não trouxe uma nova moral, uma nova filosofia, nada disso. Ele apenas explica. Sempre existiram os fenômenos espirituais, sempre, espíritas, né? Sempre existiu mediunidade, sempre existiu interferência dos espíritos bons e os não tão bons. Só que ninguém estudava isso, né? Então, o espiritismo veio trazendo explicações para aquelas passagens que Jesus deixou, que não eram tão claras, porque nós ainda não tínhamos maturidade suficiente, não tínhamos entendimento, não estávamos ainda aptos a entender e abstrair daqueles ensinamentos de Jesus, daquelas parábolas, o ensinamento moral. A doutrina espírita apenas explica e facilita aos homens, a todos nós, a compreensão do que se deve ter diante de tudo que nos rodeia. E também a compreensão e a prática da moral do Cristo. A doutrina dos espíritos, ela proporciona uma fé sólida e racional. Assim como a doutrina de Jesus também. Sem dogmas, sem imposições de fé, sem doutrinas irracionais, né? Nós temos que entender a nossa fé, sem superstições, sem objetos, sem amuletos, sem aquelas coisas todas que nós utilizávamos antigamente, né? Para ressaltar a nossa fé. Então, ainda vejo muitos espíritas fazendo o sinal da cruz, ou beijando a cruz. Não que isso seja um grande erro, não é isso que eu quero dizer. Nós não precisamos alicerçar a nossa fé nesses objetos da matéria, porque então, o dia que não tiver isso, como é que vai ser então? Se nós perdermos um objeto, então a nossa fé está restrita a um objeto material? Claro que não, né? Essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece, nos conforta, nos anima e nos traz a certeza da imortalidade da alma, através do ensinamento dos espíritos e as manifestações dos espíritos. E traz também a oportunidade pela reencarnação, pelo progresso, do nosso autoconhecimento. Mas, principalmente, que isso foi a tarefa de Jesus também, né? Nos apresenta um Deus de amor, um Deus que não nos pune e nem castiga. Esse Deus que nós conhecemos com Jesus é diferente daquele Deus do Antigo Testamento, que era um Deus irracível,
irado no sentido real da palavra, não irado na gíria, com ira, né? Com raiva, com ciúme. São essas apresentações que tinha lá no Antigo Testamento. Esse Deus de amor, ele nem se ofende. Então, todo mundo conhece, óbvio, né? A oração do Pai Nosso. Então, tem lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, não é ofensas. Embora a Igreja Católica trocou dívidas por ofensas, a gente vai ficar com a frase original de Jesus. Então, o Pai Nosso tem que ser rezado. Perdoai as nossas dívidas, porque o que nós temos com Deus é dívida. Nós não ofendemos a Deus, porque Deus não se ofende. Deus não tem sentimento de homem, de humanidade. Deus está muito acima dessas coisas. Então, nós vamos orar. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E esse Deus de amor, que não pune nem castiga, é esse Deus que tem todos os atributos de perfeição. Então, Deus é justo, é bom, é misericordioso, é soberanamente imutável. E essa fé na existência de Deus é o primeiro degrau, o primeiro patamar, vamos dizer assim, dos 5 grandes pilares da doutrina espírita. O primeiro deles é a existência de Deus. Nós temos que acreditar nesse Deus perfeito, justo, soberanamente bom. O segundo é a imortalidade da alma. Se eu acredito na imortalidade da alma, eu vou ter certeza que a minha vida vai continuar depois disso. Então, eu vou pautar os meus atos no meu presente, deixando o passado de lado, porque já está feito. Então, se eu quero, no futuro, ter uma existência um pouquinho melhor, eu vou trabalhar o presente, porque a minha vida é imortal. E se eu tenho a imortalidade, eu vou progredir a cada vez mais. Cada nova reencarnação é uma oportunidade. Então, a evolução se processa pela reencarnação, que é o terceiro grande pilar da doutrina espírita. Se eu tenho a imortalidade, a fé em Deus, a imortalidade, a evolução, se eu sou imortal, eu saindo daqui, eu vou para algum lugar, que é o quarto grande degrau aí da doutrina espírita, que é a existência, a vida em outros mundos. Eu tenho que ir para algum lugar. Lugar bom, lugar não tão bom, talvez, de acordo com a minha evolução, mas existem outros mundos, outras dimensões. E hoje nós sabemos, né, nós nem precisamos... A gente tem toda a obra espírita, a obra de André Luiz, que trata da existência do mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, e a comunicação entre esses dois mundos, que é o quinto grande pilar da doutrina espírita. Esses dois mundos, eles são passíveis de comunicação, porque o mesmo espírito que estava aqui está do lado de lá desencarnado. E o que está desencarnado lá, está aqui também. Então, a possibilidade de comunicação, ela existe realmente, porque nós somos espíritos iguais os espíritos desencarnados. Hoje nós estamos reencarnados, mas amanhã estaremos desencarnados. E vice-versa, estaremos desencarnados, estaremos reencarnados. Então, há uma comunicação, porque nós somos espíritos e temos essa capacidade. Então, o espírita, que somos todos nós, tem que ter uma profunda fé em Deus, para se segurar, para poder se alicerçar na sua vida. Tem que ter fé na bondade desse Deus, na justiça desse Deus, e principalmente a fé no futuro. Porque se eu acredito na imortalidade da alma, eu tenho que esperar alguma coisa do futuro, trabalhando agora. E por ter essa fé no futuro, na imortalidade da alma, na reencarnação, tudo que me acontece aqui na Terra, as dificuldades, as tribulações, as vicissitudes, elas são encaradas como provas, não como castigos, como provas, e também como expiações. E a gente já aprendeu que as provas e as expiações não são o objetivo maior da nossa reencarnação, e sim o nosso progresso. Então, o foco principal para o espírita terá que ser sempre o seu progresso.
seu autoconhecimento, a sua conscientização de quem eu sou realmente e o que eu estou fazendo aqui. E fazer um estudo dessas minhas imperfeições para que eu possa armar um plano, uma estratégia de vida para combater essas imperfeições, para melhorar um pouquinho mais. É um trabalho com uma vida inteira e mais 6 meses, e mais outras vidas lá na frente. Porque todos nós estamos a caminho da perfectibilidade. Nós não alcançaremos a perfeição divina. Isso não. Mas atingiremos um alto grau de perfectibilidade. E para nós ainda é incomensurável, nós ainda não avaliamos o quão nós podemos ainda nos aperfeiçoar, mas que nós vamos ser bem perfeitos, nós iremos, não como Deus, mas uma perfectibilidade superior. Então, o espírita, sabedor de todas essas imperfeições, ele tem como plano primeiro de trabalho a sua renovação interior, a sua reforma íntima, que é um velho assunto conhecido de todos nós, né? E ele tem que saber usar a tolerância, saber ser tolerante, tolerar o seu irmão, não julgar, coisa difícil, né? De cara nós julgamos já, né? Usar sempre a bondade e a benevolência conosco mesmo, em primeiro lugar, e com todos que estão ao nosso redor. E o mais lindo de tudo, usar a piedade, a misericórdia, a piedade com todas as pessoas. Isso inclui também, gente, na lei de sociedade, né? Na lei de conservação, todos os seres da natureza, piedade e misericórdia para todos os seres da natureza, que são criaturas de Deus, inclusive animais, plantas, todo o meio ambiente, benevolência para com todos os seres, com toda essa fonte de vida que nos rodeia. Existe uma ONG maravilhosa, chama Mercy for Animals, né? Misericórdia para com os animais. Existe aqui no Brasil também isso, né? Então, essa forma de piedade, de misericórdia, ela desenvolve o nosso sentimento de amor para com todas as criaturas. Então, o espírita verdadeiro, ele vai primar pela prática da caridade. Não, mas também não se pode viver se abstraindo da realidade do mundo. No isolamento total, alegando comunhão com Deus, contemplação, tudo isso é muito lindo, mas nós não evoluímos assim. Nós evoluímos lidando com o mal, com o bem, com as dificuldades das pessoas. É viver no mundo sem ser totalmente apegado ao mundo, sem ser totalmente apegado aos bens materiais, à vida terrena. Tem sim que cuidar do corpo, do espírito, da saúde, da alimentação, tudo que proporciona uma vida melhor aqui na Terra, mas sem esse apego exagerado a essa vida material. Esse excesso de consumo, esse excesso de apego, de valorização dessas coisas materiais que nós temos, mas sem se isolar do mundo. É viver com equilíbrio. É um programa que nós traçamos para a nossa vida que envolve os 2 principais mandamentos que Jesus nos deixou, que é o que são quais? Amar a Deus acima de todas as coisas e de todo o seu entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Esses 2 mandamentos, Jesus sintetizou toda a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica, os profetas, conforme ele mesmo disse, e nos serve de roteiro para a nossa escalada evolutiva. E o espírita, que é o cristão, que segue Cristo, ele tem que seguir esses 2 mandamentos. E ele é reconhecido pelos frutos que ele dá, pelas boas obras que ele faz. Então, se ele for um bom espírita, que é um bom cristão, por consequência, né, ele dará bons frutos, frutos em forma de ações de qualidade. E de todas essas virtudes que nós citamos há pouco, da fé verdadeira, sabendo que Deus está no controle de tudo, que nada vai nos acontecer que não esteja fora do controle de Deus, da tolerância, da indulgência, do estudo, do não julgamento, da benevolência, da bondade, do amor, da prática da caridade, todos esses frutos nós deveremos produzir durante toda a nossa vida. E à medida que nós vamos evoluindo gradativamente, muito aos poucos, para não nos desequilibrarmos, vamos ampliando o conceito do entendimento do amar a Deus.
Conforme Jesus disse, amar a Deus de todo o entendimento. Então, esse nosso entendimento, ele vai variando conforme nós vamos evoluindo. Então, se reconhece o cristão, se reconhece o espírita pelas boas obras que ele faz. Não são obras grandiosas, são obras que estão ao nosso alcance, mas também pelo esforço que ele faz em sua melhoria interior. Então, é o amor, as asas que o Emmanuel fala do anjo, né? O amor e a sabedoria. Então, nós temos que ter as duas coisas e as boas obras para nós conseguirmos galgar degraus mais evoluídos, vamos dizer assim, mais altos na nossa trajetória. E o espírita e o cristão, ele é reconhecido pela sua melhoria interior, pelo esforço que ele faz na melhoria interior, na sua renovação íntima. Então, o programa de reforma íntima, que é o objeto do curso de Aprendizes do Evangelho, ele visa exatamente isso, a prática da caridade, a prática do bem e a renovação íntima de cada um de nós. Então, que Jesus possa nos acompanhar durante toda a nossa trajetória para sermos verdadeiramente cristãos, verdadeiramente seguidores do Cristo, e também espíritas verdadeiros, que irão produzir bons frutos sempre através da caridade, do amor e do autoaprimoramento. Que possa ser assim, em nome de Deus e de Jesus. Obrigada a todos. Muita paz. Simone? Da Florinda, pelas palavras, pela preparação do tema. O espírito de verdade, né, na citação que tem de 1861, falava exatamente isso, né? Espíritas, amai-vos, né? Eis o primeiro ensinamento, né? E o segundo, instruí-vos, né? Exatamente para que a gente possa ter sempre condição de ter uma fé raciocinada, né? E ter em mente sempre o progresso. Então, muito obrigada pela explanação de hoje. Então, nós vamos partindo para o nosso encerramento, vamos fazendo as nossas vibrações desta noite. E aqueles que ainda não colocaram a sua água para a assistência que faremos em seguida, peguem a sua garrafinha, o seu copinho de água. E assim nós vamos doando os nossos melhores sentimentos a todos aqueles locais que serão mencionados nesta noite. Nós vamos então abrindo os nossos corações e doando muito amor e paz a todo o planeta Terra. Vamos vibrando principalmente aos locais que se encontram em conflitos, em guerras, como na Ucrânia e na Rússia. Que esses irmãos possam receber estas vibrações de fé, de esperança em dias melhores. Vamos vibrando por todos os dirigentes de todas as nações que possam governar com sabedoria e amor. Vamos vibrando por todas as casas religiosas que possam manter suas portas abertas para todos aqueles que vão em busca de Deus e de Jesus. Vamos vibrando por todos aqueles que estão enfermos, vibrando muita saúde, vibrando as equipes médicas e todos aqueles que trabalham com a saúde do próximo, que possam ter o seu espírito e o seu físico fortalecidos para manter o seu trabalho. Vamos vibrando por todos aqueles que sofrem com as dores da alma, e não só com as dores físicas, que possam ter fé e fortalecimento
que possam buscar a Jesus em suas vidas. Vamos vibrando por todos os trabalhadores do bem, que se mantenham na seara do Mestre. Vibrando por todos nós espíritas, para também estarmos sempre no caminho de Jesus, estarmos sempre com o objetivo do nosso progresso espiritual. Vamos vibrando por todos aqueles que estão desempregados, que possam ter esperanças e conseguir uma oportunidade de trabalho, que as empresas possam crescer para oferecer a oportunidade que tanto aqueles que necessitam possam ter as portas abertas em seu caminho. E vamos também pedindo por nós mesmos, nos mantendo na fé, no caminho do bem. E neste momento, dando sequência ao nosso trabalho, nós vamos, de coração sereno e o pensamento elevado, unidos a Deus e a Jesus, nós vamos nos preparando para recebermos o passe pelos benfeitores responsáveis por essa assistência. Lembrando-nos que o passe é uma transfusão de energias que nos ajuda a restabelecer a harmonia física, mental e espiritual. Essas energias também são colocadas na água que será fluidificada por esses trabalhadores espirituais. Confiemos na ajuda que recebemos. O Pai conhece a cada um de nós, sabe o que se passa no fundo do nosso coração, as nossas dúvidas, aflições, medos e inquietações. Mantenhamos a calma e a confiança em Jesus, porque tudo passa. Nenhuma dor é para sempre. Amanhã será outro dia e sempre será possível recomeçar. Deus nos ajudará a encontrarmos novos caminhos e novas oportunidades. E assim, amparados por Deus e por Jesus, vamos sentindo o carinho dos seus mensageiros que derramam sobre nós fluidos salutares e benéficos, que nos proporcionam serenidade e paz. Essas energias penetram em cada uma de nossas células, renovando, revitalizando e reequilibrando nosso corpo físico, mental e espiritual. E envolvidos numa cúpula de luz, mentalizemos essas energias de paz se espalhando por todo o nosso lar. E partindo para o nosso encerramento, nesses momentos finais, agradecemos a Deus as bênçãos que recebemos, que a alegria, a coragem, o bom ânimo e a fé se renovem em nossos corações e que a chama da esperança nos faça confiar em dias melhores. Que assim seja. Então, boa noite a todos e que cada um de nós possamos estar em paz e reunidos novamente na próxima semana. Boa noite, obrigada a todos. Obrigada, Simone. Obrigada, Florinda. Espero que dê tudo certo e as crianças.